Meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite. Os recursos mais absurdos, as afirmativas mais grotescas são lançadas sobre o público para tentar denegrir a obra redentora de Jesus, para tentar denegrir a estrutura do cristianismo e assim perverter as bases cristológicas da salvação, as bases cristológicas do aprimoramento do homem, enfim, tentar colocar uma dose de humanismo no cristocentrismo das Escrituras Sagradas. As Escrituras Sagradas, elas se caracterizam pelo cristocentrismo. Tudo objetiva Jesus. Tudo objetiva a salvação e depois o aprimoramento do homem pela atuação de nosso Senhor Jesus Cristo. Atos soberanos que nos reconciliam com Deus, que nos salvam, que nos aprimoram, e também os seus ensinamentos, que nos dão uma dimensão maior do nosso conhecimento moral e do nosso conhecimento espiritual. Uma dimensão maior, sim, porque o que Jesus pregou no Sermão do Monte não foi criado na hora. Já era de conhecimento de toda a humanidade. Já era de conhecimento, pelo menos, do povo hebreu, séculos antes do nascimento de Jesus. A pregação do Sermão do Monte foi uma ênfase ao que já era conhecido dos antigos, no Antigo Testamento. Então, as coisas mais absurdas são ditas para tentar anular a obra redentora de Jesus. E hoje a obra redentora de Jesus, ela se faz na face da terra por ação soberana do Espírito Santo de Deus, que é uma pessoa de origem celestial. E como Jesus ensina, e como os apóstolos ensinam, é uma única pessoa, é um único Espírito, de origem celestial, que está sobre a face da terra desde quando a terra era disforme. Está desde a eternidade. O Espírito Santo, o Consolador, ou também o chamado Paráclito, de que tanto Jesus fala, nada tem a ver com nenhuma doutrina espiritualista. Isso é uma grande mentira e um grande engano, dizer que o Consolador é a codificação do século XIX ou qualquer ensinamento outro que nos tempos atuais seria conveniente para o homem moderno, dizem eles, mais inteligente e mais capacitado a entender os ensinamentos de Jesus. Pasmem, chegam a esse absurdo. Isso é uma verdadeira agressão ao Espírito Santo de Deus, é uma verdadeira agressão à obra redentora de Jesus e às palavras do próprio Jesus. O que Jesus afirmou sobre o Consolador, o Paráclito? Que é um Espírito que já, no caso, animava Jesus durante toda a sua vida missionária. Foi esse Espírito Santo que ressuscitou Jesus dentre os mortos, e é esse Espírito Santo que, desde a época muito anterior a Jesus, e que hoje capacita as igrejas cristãs, as pessoas cristãs. Não são as pessoas que falam em Jesus e nem as pessoas que falam nas qualidades de Jesus. Eu estou falando nas pessoas que têm identidade cristã e caráter cristã, segundo os critérios estabelecidos por Deus, estabelecidos por Jesus e estabelecido pelos apóstolos.
porque falar em Jesus a favor ou contra, todo mundo fala, e nem por isso são pessoas cristãs. O Consolador ou o Paráclito é o Espírito Santo, é um Espírito soberano ou é uma codificação para os dias de hoje? Pasmem. Vamos ver o que Jesus diz no Evangelho de João, capítulo 14. Jesus promete outro Consolador. No versículo 16, Jesus diz: "E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja sempre convosco." Muito bem. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber. Que Espírito é esse? O Espírito Santo de Deus não poderia ser, no caso, recebido, não poderia habitar no corpo, na mente e no entendimento da maioria das pessoas, porque o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo ainda estava restrito a uma certa região. E com a expansão de todo o cristianismo por toda a Ásia Menor e depois pela Península Itálica, por toda a Europa, pelas Américas e pelo mundo, é que esse Espírito Santo iria, no caso, habitando e capacitando as pessoas cristãs e as congregações cristãs. Então, o Espírito Santo não é nenhum ensinamento, nenhuma codificação deste século ou de outro século. O Espírito Santo é um Espírito puro, perfeito, soberano, é o Espírito Santo de Deus, Ruach HaKodesh, ou também chamado Hagios Pneumatos, dos Espíritos o mais Santo. Então, Jesus promete outro Consolador. O mundo não estava pronto para receber. O mundo não estava pronto para receber. Porém, aqueles que se converteram com a presença de Jesus e com a pregação de Jesus já eram possuidores do Espírito Santo. Por quê? Vamos ver por quê. Os discípulos já eram capacitados pelo Espírito Santo de Deus. Porque no Evangelho de João, capítulo 14, dando sequência ao versículo 17, Jesus diz: "O Espírito da verdade", Espírito com E maiúsculo, "que o mundo não pode receber, sim, porque não o vê nem o conhece, ainda, não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis." Ele estava falando da época de Jesus. Ele estava falando com os seus discípulos. Então, os seus discípulos já tinham o Paráclito, o Consolador, o Espírito Santo, para que quando Jesus partisse, ele fosse o Espírito capacitador dos seus apóstolos, das missões e da disseminação do Evangelho de Jesus por todo o mundo, pelos séculos, mediante a palavra revelada. Vós o conheceis. Jesus está falando não de 2015, nem do século XIX, nem do século XV. Está falando de 2000 anos atrás. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Ele habita convosco. Então, o Espírito Santo, o Consolador ou o Paráclito, já estava animando e já estava presente, atuando poderosamente nos apóstolos, nos discípulos de Jesus. E então isso desmente que o Consolador ou Paráclito seja uma codificação ou uma doutrina, o que é uma coisa bastante grosseira de ser disseminada utilizando diversos artifícios. Jesus aqui prova que o Espírito Santo é o Espírito da verdade, é o Espírito de Deus, e que é hoje o capacitador de toda a igreja cristã.
todo homem e toda mulher cristão tem autoridade na palavra, tem conhecimento das verdades de Deus, tem uma verdadeira regeneração, uma novidade de vida, um nascimento do alto, uma autoridade sobre demônios e as entidades do mal, pelo poder que o Espírito Santo de Deus concede a todo homem e toda mulher realmente cristão. Não é o que gosta de Jesus, não é o que fala nos ensinamentos de Jesus, é o que tem o caráter cristão. Porque o Espírito Santo só habita naquele que aceita integralmente e com inteireza de coração e de espírito a obra redentora que somente Jesus realizou na cruz. Então, com esse versículo 17 completo, Jesus prova que o Espírito Santo de Deus, o Consolador ou Paráclito também, já estava habitando e animando os seus discípulos. No capítulo seguinte, capítulo 15, versículo 26, que alguém pode querer adulterar, mas agora pode tentar à vontade, porque a verdade já foi dita no versículo-chave. Porque as pessoas que mentem quanto ao Espírito Santo de Deus, as que mentem quanto ao Consolador, são pessoas que aproveitam certos versículos, mas ocultam, evitam outros versículos que dão a verdade contextual. No capítulo 15, no versículo 26, Jesus diz: quando vier, porém, o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. E quando foi que o Espírito Santo de Deus foi efusivamente derramado? Foi quando Jesus pediu que em Jerusalém, após a sua ressurreição, que as pessoas se reunissem e em oração aquelas pessoas, cerca de 120 pessoas, receberam o Espírito Santo de Deus efusivamente. É a efusão do Espírito Santo de Deus, como está prometido pelo profeta Joel no capítulo 2. Então, o Espírito Santo de Deus não é nenhuma doutrina dos dias de hoje, não é nenhuma compilação, não é nenhum ensinamento moderno. O Espírito Santo de Deus é um Espírito capacitador que está desde a criação do mundo e já, no caso, habitava na época de Jesus e já capacitava Jesus, os apóstolos, os profetas já eram capacitados pelo Espírito Santo de Deus. Nós temos também aqui em Coríntios, em 1 Coríntios capítulo 12, isso lá já no primeiro século, Paulo vai falar alguma coisa sobre o Espírito Santo de Deus, provando Paulo que é um Espírito soberano e poderoso e que ele é que distribui os dons já desde aquela época. Não foi no século XVIII, nem no século XIX, nem nos dias de hoje, que o Espírito Santo de Deus apareceu como uma codificação ou uma doutrina. Isso é uma deturpação grosseira. Chega a ser uma coisa que causa constrangimento e uma certa revolta na comunidade cristã. Como se pode adulterar a verdade somente para sustentar doutrinas que surgiram na rebeldia de um homem no século XIX, por exemplo, é um deles, né? O codificador.
E as pessoas repetem o mesmo erro e o mesmo absurdo hoje, atentando contra o Espírito Santo de Deus, atentando contra as palavras de Jesus. O que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 12? Que o Espírito Santo é um único Espírito que distribui os dons como lhe apraz, de modo diferente entre os cristãos. Há uns dando dom de sabedoria, revelação, profecia, etc. O que diz em 1 Coríntios 12? Nós vamos selecionar apenas algumas passagens. Versículo 6. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é que opera tudo em nós. Aí você já vê o vínculo entre Deus e o Espírito Santo de Deus. No versículo 8. Porque a um é dada mediante o Espírito a palavra de sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, não segundo um outro Espírito especializado em conhecimento e um especializado na palavra, pura heresia e pura mentira. É um só Espírito que distribui como lhe apraz, no singular, os dons conforme a conveniência do Espírito, capacitando as pessoas cristãs dentro das congregações cristãs, dentro das missões, dentro do processo de evangelismo. No versículo 9, ele diz: a outro no mesmo Espírito, com E maiúsculo. Por favor, Espírito aí com E maiúsculo. Não é Espírito de homem desencarnado, não. É o Espírito Santo de Deus, o Consolador. A outro no mesmo Espírito a fé, e a outro no mesmo Espírito dons de curar. E nos versículos 11 e 13, ele é bastante enfático, bastante claro e bastante decisivo, derrubando qualquer tipo de heresia, qualquer tipo de pregação mentirosa. Porque há muitos vídeos e muitos filmes aí falando sobre Espírito Santo, Consolador, uns falam até de Espíritos Santos desencarnados. Essas coisas grotescas têm que ser desmascaradas nas Escrituras Sagradas, porque nós cristãos temos o direito e a obrigação de preservarmos a integridade do cristianismo. Não queremos saber apenas do ponto de vista de outras pessoas. Se outras pessoas querem desdenhar da fé cristã, que o façam, mas nós faremos a defesa da fé cristã, custe o que custar, em qualquer terreno de luta. No versículo 11, o que Paulo diz? Mas um só e o mesmo Espírito, um só e o mesmo Espírito, realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, singular novamente, a cada um individualmente. Então, um só Espírito, no mesmo Espírito, pelo mesmo Espírito, sempre um só Espírito. E no 13, pois em um só Espírito, então tira qualquer possibilidade aí de codificação, porque isso nós estamos falando de 1 Coríntios. Isso foi na meados do primeiro século, né? Durante os primeiros 100 anos. Vamos colocar dentro dos primeiros 70, 80 anos. Pois um só Espírito, em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo. Esse corpo é o chamado corpo místico de Cristo, ou Israel de Deus. É a igreja como uma congregação espiritual, não é denominacional, é espiritual. É o corpo místico de Cristo, ou Israel de Deus. Todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber
de um só Espírito. Então nós provamos assim que o Consolador ou Paráclito é o Espírito Santo de Deus. Ele é eterno. Ele não começou com uma codificação, não é uma doutrina, não é essa vaidade mentirosa de dizer que hoje existe uma doutrina que é palatável e, no caso, digerível, e que não era digerível no tempo de Jesus. Porque Jesus afirma aqui que os seus apóstolos, os seus discípulos, já estavam capacitados, já estavam possuídos pela capacitação do Espírito Santo de Deus, Rua HaKodesh. O Espírito Santo, o Consolador ou Paráclito, não é nenhuma doutrina, codificação ou ensinamento. Ele é um Espírito, um dos três Espíritos que forma a Triunidade Santa, do Deus triuno, o Deus único e verdadeiro. Que Deus abençoe você. Cuidado com o que você anda vendo, porque existe muita mentira, tudo visando denegrir a obra redentora de Jesus. Que Deus abençoe você.